Bora lá, vamos lá para a segunda aula de nomenclatura de alcanos. E agora nós vamos a outros exemplos, né? Esses exemplos que a gente fez na primeira aula, bem tranquilo, eu acredito, né? Que você vai usar o prefixo que você usou para os alcanos, ou seja, na química orgânica você vai usar sempre aquela tabelinha de prefixos, né? Um carbono é met, dois carbonos é et, três carbonos é prop, quatro carbonos é but, cinco carbonos é pent, seis carbonos é hex, sete carbonos é hept, oito carbonos é oct, nove carbonos é non, 10 carbonos é dec. Até 10 carbonos você precisa conhecer, né? Precisa gravar isso, porque as moléculas orgânicas possuem seus nomes e os nomes estão relacionados ao número de carbonos. Então é interessante gravar essa informação, né? Ter essa tabelinha meio aqui na mente, tá? Mas voltando aqui ao caso dos alcenos, né? Na última aula a gente viu a nomenclatura do eteno e do but-2-eno. Vamos evoluir um pouco, né? Vamos para uma outra molécula mais complexa, né? Então, aumentando aí o número de carbonos, como é que ficou a nomenclatura, né? É o prefixo mais número de ligação, mais em mais o, né? Então, vendo esse exemplo aqui rapidamente, vamos preenchendo o nome e dando a fórmula molecular, porque eu quero que vocês percebam uma constante que acontece no número de carbonos e hidrogênio nos alcenos, né? Para a gente tirar uma fórmula geral para eles, né? Qual será que é a fórmula geral para todos os alcenos? A fórmula geral para os alcanos a gente viu, que era CnH2n mais 2, ou seja, o número de hidrogênios era o dobro do número de carbonos mais duas unidades. E os alcenos, como será, hein? Já já a gente vê isso. Primeiro vamos dar nome nessa molécula. 4 carbonos é but. Então começa por but. Coloca um hífen. Número da ligação. Ligação não é uma ligação telefônica, é ligação entre os carbonos. A ligação dupla está aqui. Então ela está no primeiro, segundo, terceiro carbono ou no primeiro carbono? Qual lado eu escolho para dar a numeração da cadeia carbônica e localizar a insaturação, a ligação dupla? Qual lado? Já deu tempo de vocês pensarem, e o lado, com certeza, é o lado mais próximo da extremidade. Ah, professor, é igual às ramificações? A gente escolhe sempre o menor número, né, da cadeia principal? Isso mesmo, você escolhe sempre o lado mais próximo da extremidade, o menor número. Então, a ligação dupla está aqui, no primeiro com o segundo carbono. Então, eu ponho but1, eno, né? Localizei onde está a dupla. Mas não está no primeiro e no segundo? Vocês se recordam da última aula que a gente tem que colocar sempre o menor número? But1, eno, tá? E a fórmula molecular é C. Dá para ver aqui a molécula, é fácil de enxergar. 4 carbonos. Quantos hidrogênios? Agora começa a aumentar o número de hidrogênios e pode ser que a gente comece a se confundir, não é? Então, olha só. Eu tenho 3, 5, 6, 7, 8 carbonos nessa molécula, né? Vou baixar um pouquinho aqui para a gente enxergar os hidrogênios, né? Desculpa, eu tenho 8 hidrogênios nessa molécula. Eu falei carbono, mas leia-se, escuta-se hidrogênio, tá? Então ficou C4H8, não é? C4H8, essa é a estrutura com nome e fórmula molecular. Deixa eu deixar bonitinho aqui, dar um Ctrl igual, aqui, Ctrl igual, pronto, C4H8. E esse daqui, professor, dá para ver que é igualzinho, né? A única diferença é a posição da dupla ligação, certo? Então, vou ficar trabalhando mais do que o necessário, né? Eu vou dar um Ctrl C e vou abrir uma nova janelinha aqui. Eu vou dar um Ctrl V e é isso aqui, ó.
Olha lá, é o but um eno de novo? Não, né, professor? Você tem que agora colocar but 2eno. São moléculas diferentes, não é? Elas são diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular, olha lá, C4H8. Esse efeito, né, de moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, é chamado de isomeria, né? Eu acho que isso eu já comentei com vocês num outro momento. Depois eu vou gravar uma aula, ou vai ter uma semana falando só de isomeria. É um assunto bem bacana para a gente estudar, né? Que tem bastantes relações com o cotidiano. Então tá aqui, ó, isomeria é quando acontece esse efeito, a mesma fórmula molecular, só que eu tenho estruturas diferentes, logo substâncias diferentes. Beleza?